Temos tido o privilégio de estudar semanalmente o livro de Jonas, esse livro que é muito especial, esse livro que certamente tem nos desafiado aqui semanalmente, e nós estamos juntos aqui descobrindo ou redescobrindo esse implacável amor de Deus. O livro de Jonas é um livro muito conhecido, é um livro de um profeta que ficou conhecido na história pelo profeta que foi engolido por um peixe. Mas eu e você, e se você tem tido a oportunidade de acompanhar essa série aqui semanalmente, nós estamos descobrindo juntos aqui que esse livro é muito mais do que a história de um profeta que foi engolido por um peixe. É um livro que fala sobre o Deus que nós adoramos aqui essa noite. É um livro que nós descobrimos e que nos é revelado ainda mais sobre Deus e sobre o seu implacável amor pelos povos perdidos, por Nínive, por um povo cruel, distante de Deus, mas também um Deus que demonstra o seu implacável amor para com o profeta. Porque nós estamos descobrindo em Jonas que tanto o profeta quanto o povo estão perdidos e distantes de Deus. É verdade, é fácil olhar para essa tarefa de Jonas, ele tinha que pregar para um povo distante, e de fato esse povo não conhecia Deus, eram os assírios, os ninivitas, eles não conheciam a Deus, viviam como queriam, eram cruéis, é verdade, era um povo cruel na batalha, era um povo implacável com respeito aos seus inimigos. De fato, era um povo que estava perdido, completamente distante de Deus. Mas nós estamos percebendo que o profeta, a qual Deus também dá essa missão, ele está igualmente perdido e longe de Deus. E uma vez que Jonas recebe essa tarefa difícil de pregar para esse povo, que era um povo inimigo do seu povo, inimigo da sua nação, ele foge. Mas nós vimos aqui que é impossível fugir de Deus. E Deus vai atrás de Jonas, e Deus começa a tratar o coração de Jonas, e Deus coloca de novo Jonas no caminho para Nínive, e nós vimos na semana passada ele chegando em Nínive, pregando talvez a pior mensagem que ele poderia pregar, sem vontade nenhuma de que alguém ouvisse a sua mensagem, mas nós vimos aqui semana passada que essa mensagem de Jonas gera um profundo arrependimento e quebrantamento na história. Nós vimos semana passada que nós somos surpreendidos no capítulo 3 de Jonas, com esse arrependimento dos ninivitas. Deus tem misericórdia deles, Deus mostra o seu implacável amor e salva aquele povo que estava perdido e prestes a ser destruído por Deus. Nós vimos isso semana passada. Vimos um pouco sobre o arrependimento, sobre as verdadeiras facetas de um real arrependimento, e vimos então que não importa quem você é, não importa o que você fez, Deus sim é capaz de restaurar a sua vida, Deus sim é capaz de dar um novo recomeço, assim como ele fez com o povo de Nínive. E embora o texto não diga, mas nós conseguimos imaginar a grande festa que termina o capítulo 3. Imagine você ficar 40 dias se arrependendo, se humilhando, clamando a Deus, jejuando, chorando, clamando, contando os dias, para saber se Deus de fato ia ouvir a sua oração, porque até então a mensagem de Jonas era uma promessa de destruição no final dos 40 dias. Imagine chegar lá ao 40º dia, imagine aquela expectativa de você acordar amanhã e perceber, opa, não fomos destruídos, vamos clamar mais, vamos orar mais, vamos jejuar mais. Imagine a expectativa de passar aquele dia. Será que chegaremos até o meio-dia? E chegar e aquela expectativa, aquela ansiedade, será que chegaremos até as 5 da tarde, até o final desse dia? Imagine aquele sol se pondo, imagine aquele povo tendo a certeza de que Deus os perdoou, Deus os salvou, Deus os não destruiu. Imagine a grande festa e a grande celebração, porque Deus ouviu o clamor, Deus perdoou e Deus salvou os ninivitas. Porque aquele povo teve talvez a difícil experiência de descobrir sobre a ira de Deus, mas ao mesmo tempo tiveram a graciosa experiência, a maravilhosa experiência de descobrir sobre a graça de Deus. E a gente termina então o capítulo 3 surpreendidos pelo que aconteceu. Uma mensagem pregada sem interesse nenhum, uma mensagem pregada por um profeta que queria que ninguém o ouvisse, e temos a maior conversão em massa da história. É surpreendente,
E nós terminamos então o capítulo 3 surpreendidos por esse acontecimento. Eu disse semana passada e repito, queridos, esse é o maior milagre do livro. Essa é talvez o trecho mais impactante, o trecho talvez mais importante do livro está aqui, nessa conversão em massa de toda aquela cidade. Talvez pelo menos 500 mil pessoas creram em Deus, se arrependeram dos seus pecados e confiaram na graça de Deus para a sua salvação. E a gente espera que o livro terminasse aqui. Talvez se você não conhecia essa história toda, seria talvez muito interessante a história terminar agora. O objetivo foi cumprido, Jonas fugiu, é verdade, mas Deus trouxe ele de volta, ele pregou, o povo foi alcançado, a história poderia acabar aqui. Talvez nesse verso 10 do capítulo 3, poderia ter talvez um verso 11, dizendo, e Jonas voltou para sua casa, feliz da vida, porque a missão foi alcançada. O implacável amor de Deus chegou até aquele povo, mas não é isso o que acontece. Se nós ficamos surpresos com os acontecimentos do capítulo 3, você não tem ideia do que te espera no capítulo 4. Porque o verdadeiro choque da história, ele aparece no momento onde talvez deveria ser o grande trunfo de Jonas. Ele prega numa das cidades mais poderosas do mundo, todo mundo fica literalmente de joelhos depois da sua mensagem, se arrependendo, chorando e clamando a Deus. E ao invés de ficar alegre, a gente vai ler agora na partir do capítulo 4, Jonas fica furioso. E finalmente nós estamos descobrindo, a partir de agora, da boca do próprio Jonas, o motivo que o levou a fugir de Deus pela primeira vez. Jonas não fugiu porque ele temia o fracasso nessa tarefa que Deus lhe dera, mas ele fugiu porque ele temia o sucesso. E ele, em toda a sua fúria, ele revela o seu coração. Queridos, preste atenção, a partir de agora, no capítulo 4, esses primeiros versos, é talvez um dos discursos mais surpreendentes de toda a Bíblia. Em lugar nenhum você vai encontrar tamanha sinceridade para com Deus, tamanha transparência, porque Jonas fala com Deus, e ele fala o que vem à sua mente, e é assustador perceber, estudar e enxergar o que Jonas fala. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 3, nós vamos ler só o verso 10 e começar o capítulo 4, tá ok? O verso 10 para situar a gente no contexto, e o capítulo 4, pode colocar, vai colocar aqui no telão para vocês, isso, Jonas 3, do 10 até o versículo 5 do capítulo 4, diz assim a palavra de Deus: tendo em vista o que eles fizeram, e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como os tinha ameaçado. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Não foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis? Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Assim que a gente começa a ler o capítulo 4, a primeira reação que normalmente as pessoas têm, e eu tive essa reação, é a seguinte: é olhar para o texto e perguntar, qual é o problema desse cara? É insano a reação, é insano as suas palavras, é desproporcional, é desconfortável. Como eu disse, em poucos lugares da Bíblia, a gente tem uma transição assim tão abrupta, tão pesada como essa aqui. No verso 10 do capítulo 3, entendam bem, não havia capítulos, tá ok? É uma narrativa, é uma história só. Então nós temos no final do verso 3, Deus salvando, Deus perdoando, o povo celebrando, milhares de vidas são poupadas. E logo no capítulo 4, nós vemos Jonas se irando profundamente. A pergunta é, por quê? Por que essa reação de Jonas? Por que essa reação insana com o que tinha acabado de acontecer? E a resposta a essa pergunta não é difícil de encontrar.
Por que Jonas está agindo dessa maneira tão irracional? E o próprio Jonas vai dizer qual é o seu problema. O problema é que Jonas está desprezando a misericórdia de Deus. Desprezando a misericórdia de Deus. Vai colocar aqui isso no telão. O próprio Jonas diz qual é o seu problema. Ele desprezou a misericórdia do Senhor para com os ninivitas. Ele desprezou a misericórdia do Senhor para com ele mesmo. Jonas está cego e ele não consegue enxergar que ele está recebendo o mesmo tratamento que Deus deu para os ninivitas. Porque assim como Deus foi paciente com os ninivitas, assim como Deus deu uma segunda chance para o povo, Deus está sendo paciente e dando a Jonas uma segunda oportunidade. É interessante, Jonas está vivendo a mensagem que ele pregou, mas infelizmente ele está desprezando essa realidade. E olha o que o próprio Jonas diz na sua oração, lá no ventre do peixe, no capítulo 2. Quando ele ora no capítulo 2, perceba que quando ele ora no capítulo 2, olha o que ele diz, versículo 8, vai ser colocado no telão. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. Ele diz isso. Quando ele está no aperto, no ventre do peixe, no capítulo 2, ele faz aquela bela oração ao Senhor, reconhecendo a sua condição, reconhecendo a sua situação ali desesperadora. Olha que bonito que ele fala. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia de Deus. O que Jonas está fazendo no capítulo 4? Desprezando a misericórdia de Deus. E o que isso faz de Jonas? Segundo as suas próprias palavras, segundo a sua própria oração, ele é alguém que acredita em ídolos inúteis. Queridos, o problema dessa reação louca e insana de Jonas é um problema de idolatria do coração. O problema, e nós vamos descobrir isso hoje, é que na vida de Jonas, sem a gente perceber, existe um outro Deus, que não o verdadeiro Deus que ele está conversando e dialogando, mas existe um falso Deus, existe outros ídolos comandando e dirigindo a vida de Jonas. Precisamos conversar sobre idolatria. Precisamos conversar sobre esse difícil, mas importante tema, que é nos revelado aqui nessa passagem de Jonas, porque todo esse show que Jonas está proporcionando aqui no capítulo 4, revela uma idolatria de coração, revela um falso Deus. E pergunto para vocês, o que seria um falso Deus? Quando a gente pensa em ídolos, normalmente nos remete àquela ideia de algo de madeira, ou de pedra, ou de ouro, alguma estátua, algum objeto, onde as pessoas se prostram ante aquilo ali. Mas idolatria de coração é algo muito mais sério, e que talvez acomete muito mais do que todos nós aqui. Você pode talvez nunca ter se prostrado diante de um ídolo, de um poste ídolo, de algo de madeira ou de ouro, mas você certamente pode estar lidando sem perceber com diversos falsos ídolos, com diversos falsos deuses em seu coração. O que é um falso Deus? Preste atenção. Um falso Deus é qualquer coisa que seja mais importante do que Deus para você. Um falso Deus é qualquer coisa que absorva o seu coração, a sua imaginação mais do que a Deus. É qualquer coisa que você busque, mas que só o verdadeiro Deus pode te dar. A estrutura do conceito bíblico de idolatria, ela nos diz que qualquer coisa, até mesmo coisas boas da vida, podem se tornar falsos deuses. Porque um ídolo, um falso Deus, é algo que você constrói a sua vida ao redor, e você coloca nesse algo a sua esperança, a sua alegria, a sua felicidade e a sua identidade. Isso é um falso Deus. É quando você constrói a sua vida em torno de algo, e que você coloca a sua identidade, sua esperança, sua alegria ao redor desse algo, ainda que seja uma coisa muito boa. Mas para você colocar o seu coração nisso, isso se torna um falso Deus. Um falso Deus tem uma posição de controle tão grande em seu coração, que você é capaz de gastar com ele a maior parte da sua paixão e da sua energia. Você é capaz de gastar seus recursos financeiros e emocionais sem pensar duas vezes. Um falso Deus pode ser alguém da sua família, pode ser um cônjuge, pode ser filhos,
Pode ser a carreira, pode ser o dinheiro, pode ser um sonho, pode ser uma conquista, pode ser a aclamação dos outros, pode ser reconhecimento, pode ser até mesmo beleza ou cuidado do corpo. Qualquer coisa pode ser um falso Deus. Principalmente as melhores coisas da vida. Jonas está revelando aqui nesse início do capítulo 4 que o problema dele era um problema de idolatria de coração. Porque ele está desprezando a misericórdia de Deus, e ele mesmo disse que aqueles que desprezam a misericórdia de Deus, são aqueles que confiam em ídolos inúteis. A pergunta é, qual era o falso Deus de Jonas? E essa é uma boa pergunta. Qual era a idolatria de Jonas? Quem era o seu falso Deus? E acredito que a melhor resposta a essa pergunta é o seu próprio povo. Jonas era um nacionalista. Jonas buscava o bem-estar do seu próprio povo. A prosperidade da nação se tornou algo tão central na vida de Jonas, e talvez isso explique o porquê dessa fúria. Talvez Jonas, ao amar o seu povo, ao amar a sua terra, ao amar o seu país, entendam bem, não há nada de errado com isso. O problema é quando esses amores da vida superam o amor que você tem pelo próprio Deus. E Jonas revela aqui que talvez o amor, a sua nacionalidade, era algo mais importante do que o próprio Deus para ele. Ele se enfurece, ele deseja a morte, porque nesse momento, preste atenção, os inimigos do seu povo não foram destruídos. Nesse momento, os ninivitas, ainda que arrependidos, continuam a ser uma ameaça, um problema para a sua nação. Continuam a ser uma ameaça, um problema para aquilo que lhe traz alegria, sentido e significado para a vida. O seu próprio povo, a nação de Israel. E queridos, de maneira muito rápida, eu quero ver com vocês algumas formas, a partir do exemplo de Jonas, que nós podemos identificar os falsos deuses em nossas vidas. Porque essa é uma realidade que aflige a todos nós. Se você pedir para que Deus sonde o seu coração, se você pedir para que Deus te mostre áreas ou alguma coisa na sua vida que pode facilmente ocupar o lugar de Deus na sua vida, na centralidade da sua existência, você precisa aprender com o exemplo de Jonas. E você precisa talvez da ajuda do exemplo negativo até mesmo de Jonas para identificar falsos deuses em seu coração. Então como é que nós podemos identificar os falsos deuses? Em primeiro lugar, é que um falso Deus, ele exerce controle em nossos corações e sentimentos. Um falso Deus, ele exerce controle em nossos corações e sentimentos. Olha o verso 1. Jonas, ele revela o seu coração nesses versos. Já dissemos, ele não esconde, ele não faz sala, ele fala de maneira muito clara, ele abre o seu coração, ele abre os seus sentimentos e lhe conta o que ele está sentindo. E é interessante as palavras que Jonas usa nesse verso 1. Porque quando ele diz, olha, Jonas porém ficou profundamente descontente e com isso enfureceu-se. A linguagem hebraica utilizada aqui é uma linguagem pesada. Quando o autor escreveu aqui que ele ficou profundamente descontente, a ideia aqui traz a ideia de alguém que olhou para a situação e disse, isso está sendo mal aos meus olhos. É até um contraposto à palavra do próprio Deus. Porque quando Deus fala para Jonas, olha, vai pregar lá, porque o que eles estão fazendo é mal aos meus olhos, e Jonas foge, mas depois vai e prega. Quando Jonas vê a restauração e o perdão do povo, sabe o que ele diz? Isso é mal aos meus olhos. Interessante, não? O pecado do povo era mal aos olhos de Deus, mas depois o povo se arrepende e crê. E esse arrependimento e crença, Jonas diz, isso agora é mal aos meus olhos. Mas daqui a pouco eu converso um pouquinho mais sobre esse tema. Mas quando ele diz que ele se enfureceu, a palavra utilizada ali é a ideia de uma água que é colocada numa chaleira e vai fervendo. Você consegue imaginar alguém tendo uma crise de raiva? É Jonas. Dá para você imaginar um Jonas chutando o chão, chutando pedra, gritando, rasgando as roupas. Se tivesse uma parede por perto, dá para imaginar Jonas socando uma parede, porque é essa a reação dele aqui. Essa é a ideia da linguagem do enfureceu-se. É um cara completamente irado.
E tudo isso nós vemos os ídolos controlando o coração e o sentimento de Jonas. Por quê? Pela reação desproporcional, fora de medida, a gente percebe que os falsos deuses de Jonas estavam entrando em conflito com aquela situação. Os falsos deuses, o seu falso ídolo estava sendo ameaçado, e por isso eles estavam controlando suas emoções e seus sentimentos e seu coração. Pessoal, preste atenção. Reações desproporcionais na vida podem ser um bom indicativo de que tem algo governando a sua vida que não Deus. Tanto uma tristeza, uma fúria inexplicável, até mesmo com uma alegria, muitas vezes também inexplicável para as coisas deste mundo. Deixa eu contar uma ilustração. Eu acho que eu já contei uma vez aqui na rede, mas ela é boa ilustração. Uma vez eu estava caminhando pelo centro, já era um fim de tarde, estava com muita fome, e eu parei naquele Bob's. Tem aquele Bob's no centro ainda? Tinha um Bob's ali, né? Então, naquele Bob's, já tem bastante tempo. Eu estava ali na fila do Bob's, esperando para ser atendido, né, na minha vez ali, em pé, esperando, e aí chega correndo uma mãe e uma filha, elas entram aflitas assim, né, e vão direto no balcão, e a menina pergunta para a atendente: moça, o meu celular ficou aqui? Aí a menina do caixa virou assim, peraí, virou para a gerente assim, acharam algum celular aqui? A gerente falou assim, acharam, e a gerente foi lá dentro e veio com o celular. Quando a mulher entregou o celular para a menina, ela começou a gritar, a chorar, ela abraçou o celular assim, caiu no chão, verdade, não estou mentindo, ela se jogou no chão, e disse, meu Deus, eu achei! E começou, sabe aquele chão engordurado assim, do Bob's? Ela sambava assim, de verdade, e eu só olhando aquela situação ali assim, né? Já viram o Senhor dos Anéis? Quando o Gollum fala, my precious, já viu? Só faltou falar isso, ela caiu no chão e sambava naquele chão limpo do Bob's, né? Ia para lá, ia para cá, e gritando e chorando. Isso é uma reação desproporcional. Isso talvez é uma mostra, uma prova de que aquele celular talvez ocupa um lugar errado na vida daquela menina, como acontece muitas vezes com a gente, não é verdade? Reações desproporcionais à situação, elas revelam talvez um coração idólatra. Até mesmo no versículo 2, quando Jonas revela quem Deus é, e são palavras bonitas que ele utiliza, ele faz uma citação até mesmo lá de Êxodo, descrevendo quem é Deus, certo? Ele faz em tons negativos, revelando esse coração completamente perdido de Jonas. A teologia de Jonas era boa, o coração dele não. Ele tinha uma boa teologia, ele conhecia aparentemente e teologicamente sobre o Deus de Israel, mas a gente vai percebendo que quem governava a mesa em sua vida era um outro Deus. Era o amor pelo seu povo, era o amor pela sua nação. Abre um parênteses. Lembra que lá em 2 Reis, quando Deus levanta Jonas para aconselhar o Jeroboão a expansão do reino, lembra? Ele faz isso com muita alegria, mas eu já disse que várias vezes que Jonas serviu a um péssimo rei aos olhos de Deus. E em momento nenhum você vê Jonas condenando, em momento nenhum você vê Jonas apontando o pecado do rei e do seu próprio povo. Então, queridos, a primeira forma de identificar falsos deuses em nossas vidas é perceber o desequilíbrio em algumas dessas áreas. Tudo que é demais, tudo que é exagerado, toda reação desproporcional pode revelar problemas de idolatria. Até porque a idolatria, ela distorce nossos sentimentos. Assim como os ídolos são coisas boas, transformadas em coisas últimas, os desejos que geram dessas coisas se tornam assim paralisantes e esmagadores. É o que acontece com Jonas. Ele se vê numa situação que ele está sendo esmagado por aquela situação, por aquela circunstância, e logo de cara ele não consegue pensar naquele arrependimento como algo bom. Ele só olha aquilo como uma ameaça ao seu verdadeiro Deus, ao seu próprio povo. É isso que os ídolos fazem com a gente. Eles bagunçam a nossa mente, eles bagunçam o nosso coração, nossos sentimentos. É comum pessoas que lutam com idolatria falarem assim, olha, se eu não alcançar tal situação, se eu não chegar em tal patamar,
Se eu não conseguir juntar tal quantidade de dinheiro, se eu não conseguir o carro tal, a casa tal, ou o status tal, se eu não conseguir chegar aonde talvez eu imaginei que eu quero chegar, a minha vida não terá valor nenhum. Ou talvez a ideia de que uma vez que eu fracassei em obter algo ou em ser algo, eu nunca mais poderei ser feliz ou ser perdoado novamente. Essas crenças, elas transformam desapontamentos e fracassos naturais da vida em experiências que destroem a vida. Deixa eu fazer algumas perguntas para te ajudar e passar para o próximo ponto. Existe alguma área da sua vida onde a sua reação tem sido uma reação desproporcional, exagerada? Tanto para uma tristeza profunda, ou às vezes para uma alegria, às vezes para coisas dessa vida? Tem uma frase do C.S. Lewis muito interessante, que ele disse: não permita que a sua alegria dependa de algo que você possa perder. Não permita que a sua alegria última dependa de algo que você possa perder. E quando você coloca essa alegria última nesse algo, é algo desproporcional, revela idolatria. Outra pergunta: existe alguma área onde você tem frequentemente se irado? Como é que você reage quando os seus planos não dão certo? Qual é a sua reação? Como você reage quando as coisas não saem como você quer? Como é que você tem reagido quando você descobre que os planos de Deus não são os teus planos? E a tua reação a isso pode revelar que você tem servido a um outro Deus, que não Deus verdadeiro, que não Deus da Bíblia. Em segundo lugar, a segunda forma como a gente pode identificar os falsos deuses, a gente percebe isso aqui em Jonas, é que um falso Deus, ele redefine a realidade em novos e problemáticos termos. Isso aqui é bem interessante, preste atenção. Ele redefine a sua realidade. Jonas, ele olha para aquela realidade agora que ele está se encontrando, mas de maneira completamente diferente. Ele está distorcendo a realidade. Preste atenção, olha que interessante. Acompanhe meu raciocínio. Quando Deus olha para os ninivitas, Deus olha para a maldade dos ninivitas e vê como algo mal, certo? E por isso até ele manda Jonas ir lá pregar. Mas é interessante que Jonas foge, certamente porque ele não via aquela maldade como algo mal, pelo contrário, ele vê a maldade como algo bom. Por quê? Porque aquela maldade irá levá-los à destruição. E a destruição de Nínive era algo muito bom para Jonas. Então a gente se pega numa situação que Deus chama algo de mal, e Jonas se pega achando que aquilo é bom. Jonas vai lá, ele prega, mesmo sem querer pregar, a gente viu semana passada, né? E aí o arrependimento dos ninivitas, Deus viu como algo bom. E Deus perdoa e derrama graça sobre eles. E como que Jonas vê essa situação? Ele vê como algo mal. O que Deus chama de mal, Jonas chama de bom. O que Deus chama de bom, Jonas chama de mal. A sua cegueira, a sua idolatria está distorcendo a realidade que ele se encontra. Isso é loucura, isso é insano, mas é o que acontece. Olha o que ele diz no verso 2. Acompanha comigo aí, lê o verso 2 comigo. Jonas orou ao Senhor. Lembra, ele está irado. Então ele orou irado. Imagina alguém gritando com Deus, brigando com Deus. Essa é a reação aqui, tá bom? É interessante, eu consigo imaginar essa cena. Eu não vejo Jonas mudando o tom de voz para orar. Às vezes a gente faz isso, já viu? O cara está todo animado, falando alto, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado. Não é assim. Eu imagino Jonas brigando, falando alto, gritando com Deus, porque esse é o tom aqui do verso 1. E olha o que ele diz: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois te arrepende. Consegue imaginar essa cena? Jonas talvez um pouco fora da cidade, já se distanciando. Eu imagino no bolso, pegando uma cartolina, que ele levava em seu bolso sempre, pegando uma caneta, escrevendo bem grande assim para o alto, isso aqui, bota a foto aí, ó, vai colocar a foto, escrevendo isso aqui, olha, eu já sabia. Foi em Jonas que começou esse meme do eu já sabia, certo?
É o que ele diz. Eu já sabia. Eu sabia que isso ia acontecer, por isso que eu fugi. Eu sabia que esse era o plano desde o início. Eu sabia que o Senhor é um Senhor capaz de perdoar e restaurar. Lembra? A teologia dele era boa. Ele sabia teologicamente sobre Deus. É o que ele diz aqui no verso 2. E Jonas, ele tem a capacidade de dizer verdades sobre Deus, de belas verdades sobre Deus, mas em tom de crítica. Não é isso que acontece aqui? A impressão que nós temos é que Jonas quer ofender a Deus com essas palavras. Ele fala algo verdadeiro, ele fala algo gracioso sobre Deus, mas ele fala num tom negativo, querendo ofender. É o que acontece com Jonas. Pode tirar. Flamenguista, né? Vai estragar o sermão aqui, o rumo do sermão, deixar esse flamenguista muito tempo aí. Vamos desconcentrar. Ano passado, há um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, o meu filho ficou internado, Lucas. Muitos de vocês acompanharam e oraram por isso, teve pneumonia. A gente foi para o Rio, ficou internado há um bom tempo lá. E internação é difícil, ainda mais para criança, não é verdade? Colocar lá o acesso, isso é muito complicado. E na hora de colocar o acesso, a gente tinha que segurar o Lucas. Quem conhece o Lucas, ele é muito escandaloso, ele gritava. E é interessante que o Lucas, no gritar, ele queria ofender o enfermeiro. Ele dizia assim: sai para lá, seu bagunça, sai para lá. Era a forma como ele tentava ofender, era o vocabulário. Ainda bem que esse é o vocabulário que ele tinha, graças a Deus, né? Ufa, olha, nunca ouviu nada demais em casa, graças a Deus. Então a reprodução para ele de alguma hora era isso, era chamar o cara de seu bagunça, o enfermeiro, né? E era interessante, a porta abria, ele já começava a olhar para a porta, e não tinha jeito, era seu bagunça, e tentava morder também o enfermeiro ou a enfermeira. Não faz sentido chamar o cara de seu bagunça, mas para o Lucas faz. Dentro da realidade que ele vive, ele está tentando ofender, e é justamente o que Jonas faz aqui. Ele pega o que é verdadeiro e bom, mas ele diz como se fosse algo ruim. Por quê? Porque ele está redefinindo a realidade a partir da sua idolatria. Pessoal, preste atenção. Se eu fazer um quiz aqui, eu acho que quase todo mundo aqui concordaria com a ideia de que um Deus todo-poderoso, mas que ama, que tem paciência e compaixão para com os pecadores, é algo muito bom. Não é verdade? Todo mundo aqui, eu acho que em sã consciência concordaria com essa ideia. De fato, é muito legal saber que se Deus de fato existe, Ele é todo poderoso, é bom saber que Ele é um Deus de graça, de amor, que perdoa e que restaura. Mas se por causa do seu falso Deus, como é o caso de Jonas aqui, se o seu bem último não é o verdadeiro Deus, mas talvez é o seu próprio povo, a segurança do seu povo, a prosperidade do seu povo, então qualquer coisa que se coloque no caminho desse bem, será ruim por definição. Quando Deus, então, ou quando o amor de Deus o impediu de esmagar os inimigos de Israel, Jonas, por causa do seu ídolo, do seu falso Deus, foi forçado a ver o amor de Deus como algo ruim. No final, quando a tua realidade é redefinida a partir dos teus falsos deuses, você vai se pegando chamando o mal de bem e o bem de mal. Porque é o que acontece. Quer ver um exemplo? E galera, a gente nunca teve um tempo melhor para dar esse exemplo. Já ouviram falar do termo fake news? Já ouviram? Está na moda, não? O que é fake news? É uma mentira. Uma mentira produzida, certo? Com o fim de enganar, de ludibriar, de enganar pessoas. Tempos atrás, eu tive um amigo meu que compartilhou uma fake news. Uma notícia que não era verdade e que ele compartilhava como se fosse verdade. E eu fui lá, um amigo cristão, tá? E eu fui lá, toquezinho assim, fala: brother, essa mentira, cara, não é, essa notícia não é verdade. E botei lá um comentáriozinho lá para ele, né? Tira do ar, porque não é legal a gente espalhar mentiras, até porque nós, como filhos de Deus, nós temos compromisso com aquele que é a verdade, Jesus Cristo, certo? E o pai da mentira, né, é outro, a gente tem outro pai, que é o próprio Deus. E aí, sabe o que aconteceu? O cara quis começar a discutir comigo. E o raciocínio dele era mais ou menos esse, o raciocínio dele. Não, eu sei que é mentira, mas... E tentou
mexer na história para que, como se fosse válido, ele colocar aquela mentira lá, ainda que fosse mentira. Sabe o que é isso? Isso é o típico caso de uma idolatria cegando a pessoa e mudando a realidade dela. É talvez uma idolatria política, o que é muito comum hoje em dia. As ideologias políticas, elas se tornam idolatrias, elas se tornam falsos deuses. E aí, por causa desse falso Deus, porque essa fake news, ela pode corroborar e ajudar a construir e alimentar essa idolatria. Olha que loucura. Ele redefiniu a realidade. Então ele se pega muito mais valorizando a mentira do que a própria verdade que vem do seu próprio Deus, ou do seu verdadeiro Deus que deveria ser. Ele abandona a verdade e ele abraça a mentira porque isso lhe convém. O que é isso? É você redefinir a sua realidade a partir do seu falso Deus. Queridos, quando nós somos dominados por falsos deuses, a gente redefine a realidade a partir dos nossos próprios termos. Deus diz, não faça, mas se você tem um outro Deus, e esse falso Deus diz para você fazer, você vai lá e faz. Deus diz, isso não é bom, mas se essa verdade de Deus for de encontro, e colocar em risco a sua segurança do seu falso Deus, você redefine a realidade e passa a chamar o mal de bom. Outra ilustração, imagine que você tem a oportunidade de sonegar impostos na sua empresa. Se o Deus da Bíblia, for o seu verdadeiro Deus, você buscará fazer o que é certo, ainda que ninguém faça, até porque o certo é certo, ainda que ninguém faça, e o errado é errado, ainda que todo mundo faça, mas a tua perspectiva é, eu vou fazer o certo, para honrar a Deus, eu vou dar a César o que é de César, ainda que seja muito injusto, ainda que isso custe a sua empresa, mas é o preço a ser pago. Mas, se o teu Deus for um outro Deus, talvez o dinheiro, talvez o conforto, você facilmente se pegará negociando valores que deveriam ser inegociáveis, de forma que você pegará não só fazendo isso, mas defendendo algo que Deus abomina, se convencendo de que aquilo é o certo, colocando princípios que vão ser contrários aos princípios do próprio Deus, mas essa é a redefinição da realidade. É o que Jonas faz aqui. E é muito triste, né? Quando Deus chama algo de bom e você fala que isso é péssimo. E quando Deus fala que isso é péssimo, você chama aquilo de bom. É um sinal de que teu coração está num lugar muito errado. E por último, para encerrar. Um falso Deus exerce centralidade em nossas vidas. O verso 3 é muito forte, pessoal. Olha, lê comigo aí o verso 3. Olha o que Jonas disse. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Loucura, não? Por que Jonas queria morrer? Porque aquilo que era central em sua vida, o seu próprio povo, o crescimento de Israel, o status, a segurança de Israel, estava agora ameaçada. E Jonas não via mais sentido na vida. Interessante, você não perde o desejo de viver, a não ser que você perca o sentido da sua vida, correto? E para Jonas então, o sentido da vida dele era a liberdade do seu povo, era a prosperidade do seu povo, e não há problema nenhum você querer isso, o problema é quando isso se torna algo supremo em sua vida. É interessante que, quando você está entregue à idolatria, ou quando você está entregue aos falsos deuses, você percebe que seus ídolos estão sendo bloqueados ou removidos pelas circunstâncias. Isso nos leva à raiva e ao desespero, e algumas vezes o desespero é tão grande, que vem acompanhado do desejo de morrer. Pessoal, preste atenção nessa frase. Um falso Deus é qualquer coisa que seja tão central, tão essencial em sua vida, que caso você a perca, você achará difícil de continuar vivendo. Existe algo assim na sua vida hoje? Alguma coisa que é tão central, mas tão central para você que, olha, se eu perder isso, para mim acho que a vida não vai fazer mais sentido. Porque se a resposta for sim, pode ser um sinal que eu e você estamos trilhando o caminho de Jonas. Algo tem se tornado exercido centralidade em nossa vida, em
existência. Acho que todo pai, você que hoje é solteiro, ou é casado, mas não tem filhos ainda, você vai descobrir isso. A relação do amor de pai, de mãe, é algo assim inexplicável, não é verdade? Os pais vão confirmar isso. E eu acho que todo pai tem um temor enorme de perder o seu filho. Não é verdade? É algo assim só de pensar dá arrepios, né? Os pais de primeira viagem, é comum, logo quando nasce, ir no berço para ver se está respirando, já viu isso? Né? Dando risada porque já aconteceu com vocês também, eu sei disso, né? Você não sabe, né, que tem aquele pacotinho em casa, que, né, você não sabe como é que lida, né? Às vezes ela está tão paradinha que eu já vi vários pais indo lá para ver se está respirando, chacoalha, vira, né? Porque é natural, claro, é o cuidado, faz parte. Mas, e se Deus levar o filho? Difícil, né, Letícia? Mas e se Deus levar? É difícil, é verdade, mas a minha oração tem sido sempre: Deus, eu não sei o que vai acontecer, eu oro para o meu Lucas, eu oro para os meus futuros filhos, se Deus quiser, bate na madeira aí, né? Mas a minha oração é: Deus, não deixa nada ser tão essencial quanto o Senhor na minha vida. Senhor, para que eu não tenha algo em minha vida que, se eu perder, eu acho difícil continuar vivendo. Porque se existir, é um sinal de que se algo se tornou um falso Deus no meu coração. Porque um falso Deus exerce centralidade em nossas vidas. Mas como é que esse trecho termina? Esse trecho termina de maneira surpreendente. Porque a gente olha para a reação de Jonas e talvez a gente espera uma reação na mesma medida de Deus. Pelo menos é o que o meu coração pecaminoso faria. Você já viu criança birrenta? Não dá vontade, melhor, olha o cenário: criança birrenta com pai pateta. Já viu isso? Já viu? Cenário muito comum, não é verdade? Criança birrenta, enchendo a paciência ali, pai cutucando e mexendo, e você vê lá o pai ou a mãe lá patetando, né? Não faça isso. E a criança está lá, pai, loucura, não? Qual que é a tua vontade? Fala a verdade. Né? Chegar aí, pá, não é assim, nessa vontade nossa? Né? Não é passar assim, puxa, tropecei, desculpas, né? Nessa vontade nossa. Nunca fiz isso, foi só assim da ideia aqui agora, né? Sim, é o nosso desejo. Entendam bem, no meu coração, a minha vontade é que Deus faça isso com Jonas. A vontade é que Deus assim pegue e dá de fato um pedala no Robinho não, né? No Jonas aqui. E cara, que pegue pesado com ele, que arrebente, quebra esse cara no meio, porque, cara, que insano, que desproporcional essa reação. Mas não é o que acontece. Não é o que acontece aqui. Jonas fala: quero morrer, em toda a sua birra, em toda a sua cegueira, quero morrer. Talvez o verso seguinte poderia ser: tá bom, puf, e Jonas morreu. Fim. Acaba o livro, né? É a nossa vontade, mas não é o que acontece. Não é o que acontece. E sabe por que não acontece? Sabe por que a gente é surpreendido? Aliás, é muitas surpresas. O capítulo 3 é uma surpresa, a reação de Jonas é uma surpresa, e a reação de Deus é uma surpresa. Porque no versículo 4, Deus restaura os idólatras, ou Deus começa uma restauração no coração do idólatra. Interessante, né, que Deus está sendo trocado por Israel no coração de Jonas. E o que Deus faz? Ele responde com graça. Ele responde a birra, ele responde o chilique de Jonas com graça e misericórdia. Como um pai amoroso, ele vira para o seu filho e pergunta: meu querido, você tem alguma razão para essa fúria, para essa reação desproporcional? E a gente sabe a resposta: é claro que não. É claro que não tinha razão nenhuma, é claro que é insano, é claro que é desproporcional. Jonas está cego.
E nós vamos começar a ver a partir de agora, Deus graciosamente, implacável, com seu implacável amor, tratando desse cara enjoado, idólatra, fazendo chilique e birra. Deus vai tratar com ele com graça, porque é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Deus vai tratar o coração de Jonas, porque é isso que Deus faz. Isso é muito bom, gente. Sabe por que isso é bom? Porque eu já lidei e ainda lido com vários falsos deuses na minha vida. E sabe o que é legal? É legal saber que nós cremos num Deus que está disposto a nos restaurar sempre. Eu já troquei Deus diversas vezes por outros falsos deuses. Eu já busquei alegria, identidade, segurança, conforto, e um monte de outra coisa que não Deus. E tive, muitas vezes, a cara de pau de vir aqui cultuar, às vezes até mesmo de vir aqui pregar. E que bom saber que o nosso Deus é um Deus que está disposto a tratar também com idólatras. Com graça, com amor, às vezes com disciplina, mas é a disciplina amorosa que corrige, que traz de volta. E nós vamos ver Deus tratando com Jonas no capítulo 4 na semana que vem. Mas é muito bom saber que Deus restaura aqueles que confiam em falsos deuses. É bom saber que, mesmo você sendo infiel e traindo a Deus, é bom saber que Deus te perdoa e te aceita de volta. Nós vamos ver nas próximas semanas, e eu estou terminando, prometo, que essa história de Jonas, ela se parece muito com uma história do Novo Testamento. Uma parábola, uma história que Jesus contou, que é a história do filho perdido, do filho pródigo. Lembra dessa história? E é interessante notar que essa parábola, na verdade, ela ficou marcada até de maneira errada, porque fala que é a parábola do filho perdido, mas na verdade é a parábola dos filhos perdidos. Tem 2 filhos na história e tem 2 perdidos. E o legal é saber que Jonas, ele é tanto um quanto o outro. Ele age como o filho mais novo, rebelde, que foge e que Deus traz de volta. Mas ao mesmo tempo ele age como o filho mais velho, que vê o irmão chegando, ele vê o irmão recebendo graça, ele vê o irmão mais novo sendo perdoado pelo pai, e ele pega e foge, e vai fazer birrinha. E sabe o que acontece? O pai vai também atrás do irmão mais velho. É o que ele está fazendo com Jonas aqui. Deus está indo atrás desse religioso perdido, desse cara que se entregou à idolatria. Mas que bom saber que o nosso Deus é um expert em lidar com idólatras. Ele perdoa, Ele restaura. Sim, um dia toda idolatria será punida, é verdade. Converse com o Senhor. Peça para que Deus nesse instante te aponte, te revele falsos deuses da sua vida, da sua existência. Deixe-me perguntar, em quem você tem confiado? Em quem você tem colocado a sua alegria, a sua esperança, a sua identidade? O que na sua vida hoje tem ocupado um lugar central, que se você perder, você achará difícil continuar vivendo? Fale com Deus, peça perdão a Deus, talvez pelo seu pecado de idolatria. Confesse a Cristo como Salvador perfeito, o Cristo que restaura, que liberta de falsos deuses. Volte-se para Deus. Olhe para a sua vida, pense nas suas reações desproporcionais que podem revelar idolatria de coração. Fale com o Senhor, peça para que Deus te mostre áreas em que os teus falsos deuses mudou a realidade. E aquilo que Deus chama de mal, você acha que é bom. Aquilo que Deus chama de bom, você acha que é mal. Porque a tua cabeça, a tua mente foi distorcida pelos teus falsos deuses. Peça perdão, se arrependa. Peça para que Deus te ajude a enxergar a vida como Ele enxerga. Peça para que Deus abra os teus olhos, para que você comece hoje a enxergar a vida, não a partir dos seus achômetros, não a partir da sua vontade, mas a partir da vontade dEle. Fale com o Senhor.
Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco por meio da sua palavra. Obrigado, Deus, porque a tua palavra, ela nos desafia, ela fala com a gente de maneira tão especial. Ela nos propõe mudanças. E por meio da ação do teu Santo Espírito é possível mudar. Não por nós mesmos, a gente não tem poder para nada. Mas é tão legal saber, Deus, que o Senhor tem o poder de nos mudar, que o Senhor tem o poder de nos transformar. Então, por favor, Deus, faça isso essa noite. Deus, fale ao nosso coração. Senhor, por favor, nos revela pontos de idolatria no nosso viver, na nossa vida. Senhor, nos mostre, Deus, áreas em que nós temos colocado a nossa vida nisso, depositado a nossa confiança, a nossa esperança, o nosso amor, a nossa identidade, e às vezes em coisas tão insignificantes. Deus, nos mostre e nos liberte pelo poder do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua paciência para com os nossos pecados, mas para que isso jamais seja uma desculpa para que a gente continue pecando. Não, Senhor, nos mostre o caminho. Trabalhe, Senhor, por favor, em nossa mente, em nosso coração. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.